Olá, tudo bom, pessoal? Então, essa é mais uma das aulas que eu estou gravando para poder repor os dias que nós não vamos nos encontrar de maneira síncrona. O tema, então, divisão de polinômios, né? Nós já tínhamos falado sobre o que é um polinômio, sobre como fazer somas, subtrações e multiplicações com polinômios, e hoje a gente vai continuar com as operações falando sobre divisão de polinômios. Antes, então, uma informação bem importante que é o seguinte. Recorde aí que vocês fizeram, se encerrou no período do feriado dia 15 de novembro, o período para responder o primeiro questionário avaliativo, que era sobre números complexos. O segundo questionário avaliativo e a autoavaliação também sobre números complexos, tá? Que a gente teve, então, os encontros síncronos todos de maneira usual, vai acontecer no período de 30 do 11 a 4 do 12. Junto com ele é o prazo para vocês responderem a autoavaliação. Essas datas, né, a gente já havia acertado lá no início do bimestre, reforcei antes do primeiro questionário avaliativo e encontram-se no Moodle de vocês. Então, se por acaso você não lembra, está ouvindo aqui agora essa gravação, então anota essas datas, tá bom? Lembra, autoavaliação e na sequência questionário os dois no período de 30 do 11 a 4 do 12, tá bom? A próxima vez que a gente se encontrar, já vai ter passado a data de 4 de dezembro, então por isso que eu estou reforçando aqui agora, tá? Então, a ideia agora é falar sobre divisão de polinômios. Vocês já estão vendo a tela compartilhada aqui, né, com o tema da aula. Eu vou fechar minha câmera, porque a câmera não é muito boa, vocês podem ver, sempre fica meio ruim a filmagem. E vou, então, dar sequência ao conteúdo, tá bom? Bom, como eu falei, então a gente aprendeu polinômios, e quando a gente aprende uma estrutura nova, a ideia é que a gente aprenda a fazer operações com essas estruturas novas, né? Então, nós vimos o que era um grau de um polinômio, e isso vai ser bem importante aqui para a divisão de polinômios, porque ela é inspirada no que a gente conhece de divisão euclidiana de números inteiros. Vamos só fazer essa breve, então, assim, recordação aqui, né? Vamos pôr assim, até a título de observação, tá? Opa, só um segundinho que travou aqui, às vezes acontece, vocês sabem, o sistema é bom, a mesa que eu uso é boa, mas às vezes ela acaba travando, tá? Então, só um minutinho enquanto eu partilho a tela de novo para vocês. Acho que agora talvez vá dar certo. Desculpem aí. Bom, agora a tela está aparecendo, só perdi o título, né, que não deu para salvar, então vou digitar ele aqui para gente, tá bom? Então, nós vamos continuar falando sobre operações com polinômios, tá bom? Então, eu já vou aproximar a tela para vocês, é só para poder digitar aqui assim fica melhor, tá bom? E hoje, então, o tema especificamente, não só nessa aula, mas vocês vão ver nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre divisão de polinômios. Faltou pôr a cor azul, deixa eu pôr a cor azul igual eu tinha colocado antes, fica mais bonitinho, né? Best color. Prontinho. Agora sim a gente pode então retomar o conteúdo, tá? Vamos melhorar o zoom aqui pra gente. Desculpem esse, às vezes acontece quando a gente acaba usando esses recursos, né? Então, eu ia fazer uma observação para vocês, só para a gente lembrar, né? A gente aprende a divisão euclidiana, o algoritmo da divisão. Muitas vezes vocês são apresentados isso como o método da chave, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse um número, digamos, um número bem simplesinho, 123, e quisesse dividir ele por 4, como é que eu ia fazer essa divisão? Bom, você lembra, ó, 1 não dá, mas eu pego 12, certo? 12 eu posso dividir por 4. 3 dá 12, 12 menos 12, né?
o algoritmo é o de cima menos o de baixo, então eu vou pôr até esse menos de outra cor, porque ele vai ser importante aqui pra gente, então digamos menos. Você faz a conta, então 12 menos 12, 0. Baixou 3, não dá para dividir, você põe um 0, então 30, certo? E o resto é 3, o resto é menor do que 4, certo? Você lembra lá, quando o seu resto era menor, você parava a divisão. Então, ao dividir 123 por 4, você encontra que o quociente é 30 e o resto é 3. E você pode escrever, então, 123 é 4 vezes 30 mais 3, certo? Por exemplo, se eu pegasse esse mesmo número, 123, e dividisse por 3, então você vê lá, opa, 4 dá 12, 12 menos 12 é 0, abaixo 3, 3 por 3 é 1, 3 menos 3, zerou, o resto é 0, você parou. Nesse caso, você podia escrever, então, 123 é 3 vezes 41. E você dizia, nesse caso, então, que 123 é divisível por 3. O fato é que esse é um algoritmo, é um método, um critério. Ele te ensina como você começa e quando você para. Por exemplo, quando o resto aqui foi 3, né, nessa segunda divisão nós digamos o exemplo B, exemplo A e B, você olha, 3 não é maior do que 3, né? Perdão, não é menor do que esse 3 da divisão aqui. Então você pode continuar o método, né? Quando chegou nesse outro, então vou circular de verde, olha, 3 é estritamente menor do que 4, então você parava o método, certo? Então você tinha um método para dividir, de modo geral, um número A por um número B, né? O que que significa, então, pensando em números, tá bom? Ainda antes de falar de polinômios, né? O que que então? Dividir A por B, e aqui B é diferente de zero. Então, gente, A e B são números inteiros pra gente, tá bom? São números inteiros, tá bom? Dividir A por B significa encontrar ou determinar, achar, qualquer palavra que você quiser achar, sinônimo, é, únicos, tá bom? Porque são únicos, a gente aprende nesse algoritmo, Q e R, tais que a seguinte relação seja satisfeita. Olha, A é B vezes Q mais R. E aí apareciam uns nomezinhos importantes para a gente aqui, né? Olha, A era o dividendo, B era o divisor, Q o quociente e R o, então digamos, de laranja, será que fica bom? R o resto da divisão de A por B, certo? Esses Qs e Rs são únicos, né? Então, por exemplo, o único resto possível ao dividir 123 por 4 é 3, se você não errar nenhuma conta, e o quociente é 30, tá? Assim como o 123 dividido por... Perdão, aqui é por 4, né? 123 dividido por 3, o único quociente possível é 41 e o resto é 0, tá bom? Quando esse resto é 0, a gente diz então que A é divisível por B, tá bom? Ou que B divide A. Mas esse resto, né, no algoritmo da divisão, ele é sempre um número que variava entre o resto e B. Então, eu vou imaginar que o B aqui é positivo, tá bom? Então, vamos imaginar que o B é positivo, né? Então, por exemplo, quando eu divido por 3, os restos que podem aparecer são 0, 1 e 2. Quando eu divido por 4, são 0, 1, 2 e 3. Ah, por quê, professor? Se fosse um 4, por exemplo, você podia continuar a sua divisão, certo? Ah, por que você pode supor B positivo? Porque é só eu trocar o sinal do A, se não for, né? Ok? Mas tá bom, então esse era chamado resto, então a gente sabia fazer a divisão, tá? O fato é que existe um algoritmo parecido, muito parecido, para polinômios. A diferença é que para polinômios a gente não consegue dizer quando que um polinômio digamos, pensando no resto, né, e no divisor, quando que um polinômio é menor do que o outro, mas a gente consegue falar do grau do polinômio, certo? Então é aqui que vai ser a sutileza da diferença, né? A diferença primordial é aqui. Quando que você vai parar essa divisão? Quando o grau do polinômio do resto for menor do que o grau do polinômio do divisor. Ou quando o resto for o polinômio nulo, já que ele não tem grau, tá bom? Então lembra aqui, no nosso algoritmo, o resto sempre variava entre 0, podendo ser 0, né, e B.
menor, estritamente menor do que b, né? Então, a gente observa aqui, né? Sempre o resto necessariamente é menor do que o divisor. Esse Q, como eu falei, a gente chama de quociente, e lá vai acontecer algo parecido para a gente. Nós vamos achar únicos polinômios em vez de ser números. Q, digamos, Q de x, que é um quociente, e um único resto, resto dependendo de x, ou seja, um polinômio, de modo que o grau desse polinômio do resto seja sempre menor do que o grau do polinômio divisor, ou que o resto seja o polinômio nulo, tá bom? Aqui, nessa observação, eu escrevi aqui, né, olha só, né, 123 é divisível, né, então deixar a observação dentro da observação, tá? Quando, né, o resto é zero, nós dizemos que A, pensando em números ainda, né, é divisível por B, né? E escrevemos nesse caso, né, A é B vezes Q, onde esse Q é o quociente, tá bom? Vai acontecer a mesma coisa para polinômio. A gente vai dizer que um polinômio é divisível pelo outro se nós pudermos fatorar o polinômio como produto de outros dois, tá bom? Então, deixa eu começar assim, antes de dar um exemplo de divisão, eu tinha até comentado nessa última aula sobre esse polinômio, mas vou pegar um mais simplesinho um pouquinho, tá bom? Vamos fazer o papel de vim de trás para frente, antes de falar de divisão mesmo, né? Então, por que a gente estuda, né? Vamos imaginar a seguinte situação, olha, eu tenho o polinômio, então, x ao quadrado menos 5x mais 6. Esse é o nosso polinômio p de x, e eu quero resolver essa equação igual a zero, certo? Ah, nós conhecemos uma fórmula, professor. Beleza, eu não quero falar exatamente sobre a fórmula agora. Mas eu sei o seguinte, né? Então, assim, observe que eu posso fazer x ao quadrado menos 5x mais 6 ser fatorado da seguinte maneira, x menos 2 vezes x menos 3, né? Conferir comigo, x vezes x dá x ao quadrado, certo? X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2x vezes x, então menos 2x. E menos 2 vezes menos 3, então menos vezes menos mais, 2 vezes 3, 6. Então fica x ao quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Depois eu explico como eu obtive isso. Se você fez um bom primeiro ano, você se recorda que 2 e 3 são raízes dessa equação, então você pode fatorar assim. Porque depois a gente pode estender essa ideia de modo geral, tá? Bom, fato é, então, claro, eu vou tirar essa coisa feia que está aqui, né? Porque eu quero então explorar o fato de eu conhecer essa fatoração que eu falei para vocês. Olha, então eu pego e fatorei como x menos 2, x menos 3. Se eu queria resolver aquela equação, agora virou uma situação simples. Por quê? A gente vai usar isso diversas vezes, então recordem aí, tá? Se eu tenho a vezes b igual a zero, então é porque pelo menos um dos fatores, ou a é zero, ou b é zero, ou podendo ambos ser zero, certo? E aqui eu tenho um produto de dois fatores iguais a zero. Então a gente resolve a nossa equação original sem fazer muito esforço, tá? Então olha só, x era 2 ou x era 3. Se você aplicar aquela fórmula lá que você conhecia para resolver equações do segundo grau, você também chega lá, tá? Agora, pensando no que a gente falou de divisão de trás para frente, agora eu tenho o seguinte, olha, eu tenho um polinômio p. Digamos que eu dividi por um polinômio h, x menos 2. Eu achei um quociente q. Então, se eu pudesse, né, se a gente tivesse uma maneira de dividir polinômios, eu diria o seguinte, olha, se eu pego esse polinômio p e divido por esse x menos 2, o quociente é x menos 3. E mais ainda, eu posso dizer que esse polinômio é divisível pelo polinômio x menos 2. A vantagem disso, como eu falei, é resolver equações. Você pode pensar que para uma equação do segundo grau, isso não tem muita importância, certo? Pode ser, mas se você pega, por exemplo, uma equação do quinto grau, como foi essa do exemplo aqui, ó, menos x à quinta mais 5x à quarta menos 6x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, a gente viu que a gente pode fatorar como produto desta, que eu até usei agora como exemplo, né, x ao quadrado menos 5x mais 6, vezes menos x ao cubo mais 1. E aí, então, a gente consegue resolver uma equação que, a princípio, a gente nem fórmula tem, né, e não tem mesmo para equações do quinto grau, como eu comentei para vocês lá no início, resolver uma de grau 2 e uma de grau 3, que a gente, de certa maneira, sabe, né? Então, assim, a importância de falar de divisão de polinômios está justamente nisso aí, em tentar resolver uma quantidade maior possível de equações, tá bom?
Então, vamos, né, definir o que é dividir um polinômio pelo outro, porque nem sempre uma divisão é exata, né? Então, eu escolhi, claro, para efeito de exemplo, um exemplo interessante. Mas se a gente pensar em números, olha só, nem sempre uma divisão é exata, né? Por exemplo, essa aqui deixou o resto 3, essa aqui não deixou o resto, então eu digo que é divisível, né? Mas o que aconteceria, né, se eu pegasse um outro polinômio e dividisse, né, por exemplo, por x menos 2, né? Como eu ia achar o quociente e como eu acharia o resto e em que momento eu sei que eu poderia, né, olha, para de dividir que não funciona mais, né? Então, assim, você não vai avançar daí para frente, né? Então, a ideia é tentar falar sobre isso agora, tá bom? Então, esse divisão de polinômios é o que a gente conhece, né, formalmente como o algoritmo euclidiano da divisão, tá bom? Mas só o algoritmo da divisão de polinômios, tá bom? O livro de vocês e outros livros do médio gostam de chamar isso aqui de método das chaves, tá? Porque é aquelas chavinhas que a gente põe ali atrás para fazer a divisão, né? Olha só. Eu vou dividir um pelo outro, eu ponho uma chavezinha aqui, tá bom? Então, vocês vão ver no livro de vocês, em outros livros também, isso aqui chamado como método das chaves para a divisão de polinômios, tá bom? Então, o que significa dividir um polinômio P por um polinômio não nulo H, tá bom? Então, assim, dividir, vou colocar a definição e a gente vai fazer alguns exemplos, tá bom? Um polinômio P de x por um polinômio, vou pôr entre parênteses, tá bom? Não nulo, a gente tá falando de divisão, então não posso dividir por zero. H de x significa determinar. Aí eu vou destacar aqui, tá? Únicos polinômios Q de x e R de x. Então, associado, né? Quociente e resto, eu já vou escrever isso, tá bom? Mas a letra Q, então, faz referência ao quociente e o R ao resto, tá? Tais que P de x seja H de x vezes Q de x mais R de x. E aqui, então, uma observação importante, tá? Lembra lá no resto que eu falei lá na divisão lá atrás? Olha, o resto você para quando, né? Aqui você para quando o resto é menor do que o divisor, certo? Aqui eu não posso falar de divisão, então, de ser menor, perdão, eu estou falando de divisão, certo? Mas então eu não posso falar sobre ser menor. Então eu digo o seguinte, né? Onde o grau do polinômio resto, né, desse R, é menor do que o grau de H, do polinômio H, ou pode ainda acontecer de ser divisível, o resto ser o polinômio identicamente nulo, tá bom? Lembra que o polinômio identicamente nulo não tem grau? Então, por isso a gente diz, olha, né, então, o resto é menor ou é o polinômio nulo, né, porque a gente não poderia definir o grau, mas você para a divisão, tá bom? Vamos ver na prática, então, como a gente divide alguns polinômios, tá bom? Deixa eu, antes de fazer um exemplo, só por essa observação, não custa, tá? O mesmo acontece, né? Eu já usei essa expressão aqui, quando o resto é zero, né? Quando o resto é o polinômio nulo, você diz que o polinômio P é divisível pelo H. Foi o exemplo aqui, né? Ó, P de x ao quadrado menos 5x mais 6 é divisível por x menos 2, tá bom? Então, quando o resto for o polinômio identicamente nulo, diremos que P de x é divisível por H de x, tá bom? Vamos ver então um exemplo, e aí como exemplo eu vou deixar a lista de exercícios para vocês hoje da página 210, do número 17 ao 20. E na verdade 19 e 20, porque o 17 e o 18, 17 eu vou fazer um pedaço e o 18 eu vou resolver ele inteiro, tá bom? Então, já então antecipando, né? Já que eu falei aqui que eu vou deixar para vocês, então o exercício para vocês é o seguinte, né? Deixa
eu deixar registrado, porque vocês podem completar, inclusive, o restante dos exercícios, tá bom? Então, exercícios, página 210, números 17 ao 20, tá bom? E eu, como eu falei, eu vou fazer um pedaço do 17 e vou fazer o 18. O resto vocês vão consultar parte dessas soluções do material que eu preparo para vocês, que fica lá no Moodle, pode procurar atendimento e eu recomendo que tentem resolver mesmo, tá bom? Então, vamos fazer o 17, vocês vão ver aqui, eu vou fazer então com vocês o item A, tá? Então, só abrir a página do livro de vocês aí no 17, e aí tá lá, né, divida, né, na verdade determine o quociente e o resto da divisão dos polinômios, né, p de x, então x ao quadrado mais 4x mais 3 por h de x, por exemplo, x mais 1, tá bom? Então, como eu faço essa divisão? Gente, então, o algoritmo é simplesinho. Você vai escrever como naquele método da chave mesmo lá, tá? Olha só, x ao quadrado mais 4x mais 3 dividido por x mais 1. Só que, lembra lá, então, quando eu peguei, por exemplo, 123 e fui dividir por 4, para relembrar vocês, olha, o 1 não dá para dividir, certo? 1 não dá para dividir. Então, eu pego 12. 12 eu posso dividir por 4. Aí eu procuro na tabuada lá, lembro que 3 vezes 4 é 12, e boto 12 aqui. Venho com o sinal trocado, certo? Aqui, para polinômios, como é que a gente vai fazer esse método? Você sempre vai olhar para o primeiro coeficiente seu. Observe que esse grau aqui, em geral, vai ser maior, né? Se fosse menor, o quociente deveria ser zero, né? Não teria o que fazer, né? Não tem como a multiplicação, a gente viu, só aumenta grau, certo? Então, olha o x ao quadrado e olha o x. Aí você se pergunta, né? Qual é o fator, qual a expressão que envolve x que eu tenho que multiplicar por x para dar x ao quadrado, certo? Então, é claro que a resposta é x, né? Porque x vezes x dá x ao quadrado, ok? Se você tiver uma dúvida, você pode fazer, então, eu recomendo, olha, pôr, sei lá, uma tabelinha aqui do lado e você lembra, olha, eu pego o x ao quadrado e divido por x. Eu posso simplificar, né? Então, isso aqui dá o x, né? X vezes x é x ao quadrado. Então, x vai ser a expressão que eu tenho que multiplicar. Quando eu multiplicar agora, eu vou multiplicar todo mundo. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, 1x. E o algoritmo, então, aqui, quando vinha 12, você fazia, né, o de cima menos o de baixo. Então, 12 menos 12, 0. Então, eu vou pôr até de verde aqui para vocês lembrarem. Então, eu vou fazer o de cima menos o de baixo, certo? Ou seja, eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui. Quando eu faço isso, então, vou passar a reguinha aqui para vocês lembrarem. E vou usar, por exemplo, a cor verde aqui para cancelar. Olha, eu tenho x ao quadrado somando e x ao quadrado subtraindo. Então, se anula, certo? Do resto, eu tenho 4x menos 1x. Opa, desculpa, ainda está com a setinha. 4x menos 1x, 3x. Sobrou 3, né? Aqui, por coincidência, é o 3 também. Eu venho embaixo ele, então mais 3. Aí eu vou olhar, então, para a próxima expressão. Olha só, eu tenho 3x. Bom, 3x tem grau 1, x mais 1 tem grau 1. Então, eu continuo a divisão olhando para esse x de novo, né? Então, a pergunta é agora, por quem eu tenho que multiplicar x para dar 3x, certo? Claro que é 3. Se você tem dúvida, você pode escrever aqui, olha, 3x por x, isso tem que dar 3, né? Porque x vezes 3 é 3x. Então, eu vou pôr mais 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. O algoritmo, então, é o de cima menos o de baixo, certo? É o de cima menos o de baixo. Quando a gente faz isso, então você põe a setinha, né? põe o tracinho aqui. Sei lá, vou pegar então preto para cancelar. Observe, eu tenho 3x somando menos 3x. Zerou. 3 menos 3, zero também. Opa, o resto foi o polinômio nulo, ok? Então, a gente conseguiu fazer a divisão, certo? E, na verdade, o que a gente viu aqui, x ao quadrado mais 4x mais 3 é divisível por x mais 1. Ele é divisível por x mais 1, né? Então, quem é o quociente? O quociente é x mais 3. E o resto é o polinômio nulo, ok? Se nós usarmos, né, o que a gente aprendeu, a gente viu o seguinte, x ao quadrado mais 4x mais 3 pode ser fatorado como sendo x mais 1 vezes x mais 3,
somado com o resto. Não, mas somar com zero é desnecessário, então posso só apagar essa soma com zero, deixando aqui a fatoração. Nesse caso que a gente viu, então, que, né, mais ainda, né, esse aqui, esse polinômio é divisível por x mais 1. Também será divisível por x mais 3, certo? Mas nem sempre um polinômio ele é divisível. Então, vamos explorar um pouquinho esse A, né? Só para ver. Não, então, sem pensar no 17, porque como eu chamei 17, então deixa eu pôr um outro exemplo aqui. Então, vou passar uma régua aqui. Esse é um extra. Eu vou tirar ele aqui da cabeça agora. Pensa o seguinte comigo. Se eu tivesse 2x ao cubo menos 3x mais 4 e quisesse dividir ele por x ao quadrado menos 3, por exemplo, certo? X ao quadrado menos 3. Como é que eu vou fazer essa divisão, gente? Então, método da chave aí. Acho que é melhor eu passar ele para a linha de baixo, perdão. É melhor passar para a linha de baixo, para a próxima página, porque não haverá espaço. Pronto. Então, aqui, ó. Né? Como a gente pode dividir? Determinar o quociente e o resto. Então, se eu pego 2x ao cubo menos 3x mais 4 e vou dividir por x ao quadrado menos 3, então observe, eu tenho que, né, sumir com 2x ao cubo, e aqui eu tenho x ao quadrado. Então, quem tem que ser a expressão que eu tenho que multiplicar, gente? Tá na cara que é 2x, né? Porque eu posso simplificar x ao cubo por x ao quadrado, sobra x e o 2, né? Observe que x ao quadrado vezes 2x dá 2x ao cubo. Então, eu vou pôr 2x aqui. 2x vezes x ao quadrado, 2x ao cubo. 2x vezes menos 3. Então, fica menos 6x. O de cima menos o de baixo. Então, observe, 2x ao cubo menos 2x ao cubo, morre. Depois eu tenho menos 3x, somado, né, menos vezes menos é mais, com 6x. Então, 6x menos 3x dá 3x, mais 4. Olha, então vamos olhar se eu posso continuar a divisão. O grau dessa expressão, desse polinômio que está aparecendo aqui, é 1. E o grau do polinômio do nosso divisor é 2. Então, o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Então, eu tenho que parar pelo método, certo? Então, quando eu divido 2x ao cubo menos 3x mais 4 por x ao quadrado menos 3, nós obtemos, né, como quociente 2x e como resto o polinômio 3x mais 4, ok? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, o quociente é 2x e o resto é 3x mais 4. Ok? Então nem sempre precisa dar exato, certo? É claro que, assim, na prática você não vai pôr esse 2x aqui. Normalmente você põe na frente, né? 2x, porque fica mais bonitinha a expressão, tá bom? E não precisa pôr esse parênteses, tá? Eu só pus para vocês poderem identificar, tá bom? Uma recomendação para vocês que estão aprendendo é o seguinte. Então, esse aqui é um exercício extra, tá? Verifica, tá? Quando você multiplicar aqui todo mundo e fizer a soma, tem que voltar, né? Tem que dar a expressão original. Eu não vou fazer porque primeiro senão fica longo. Depois porque eu já estou, de certa maneira, habituado a fazer isso, embora seja normal, vez ou outra, a gente errar alguma conta, tá? Então a recomendação para vocês é que multiplique todo mundo e vê se volta na expressão original para poder não ter nenhum problema, tá bom? Então, mais um exemplo, então, aqui, gente, é o seguinte. Então, eu vou passar para o número 18, tá bom? Fiz só o item A, já que eu fiz esse B diferentezinho. Então, o número 18, vocês vão ver agora como é interessante saber dividir polinômio, certo? Então, pensa o seguinte, olha só. A primeira parte de 18, ele dava um polinômio de grau 3. Então, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10. E dá um polinômio h de x, que é x menos 2. E aí o exercício fala o seguinte, olha, sabendo que P de x é divisível, então deixa eu pôr P de x, né? P de x é divisível por h de x, resolva a seguinte equação. Qual a equação?
x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 igual a zero. Então, a gente vai achar uma forma de resolver essa equação agora, tá? E a importância, por exemplo, de saber dividir polinômios, tá? Então, o exercício já deu a pista. Ele falou, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 é divisível por x menos 2. Então, o que a gente tem que fazer? Dividir e verificar que o resto realmente é zero. Então, observe aqui comigo, né? Eu vou multiplicar por x ao quadrado, porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 é menos 2x ao quadrado. E o algoritmo, então, é o de cima menos o de baixo, certo? Quando a gente faz isso, então, x ao cubo menos x ao cubo morre. Menos 6x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado mais 3x mais 10. Bom, para zerar menos 4x ao quadrado, eu tenho que multiplicar por menos 4x, né? Menos 4x vezes x, menos 4x ao quadrado. Menos 4x vezes menos 2, mais 8x. O método, né, o algoritmo, é o de cima menos o de baixo. Então, vamos pôr aqui um menos 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado morre. 3x menos 8x, então, menos 5x mais 10. Vou precisar quebrar a página aqui um pedacinho, mas a gente usa assim mesmo, tá? Para zerar menos 5x, observe, tem grau 1, lá tem grau 1, eu continuo a divisão. Então, eu multiplico por menos 5. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes menos 2, mais 10. E o algoritmo, então, é o de cima menos o de baixo. Então, de rosa aqui, ó, menos 5x mais 5x, zero. 10 menos 10, zero. Opa, o resto foi zero para a divisão, certo? Bom, ao parar a divisão, o que a gente encontrou? Na verdade, a gente encontrou o quociente, né? Então, o que a gente está falando? Que x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 pode ser fatorado como x menos 2 vezes x ao quadrado menos 4x menos 5, ok? Isso é a fatoração do nosso polinômio p. Como nós queríamos resolver isto igual a zero, observe, então, que resolver esse polinômio igual a zero é resolver esse produto igual a zero. E aí a gente usa a propriedade que foi no início da aula, né? O produto de duas expressões dando zero é que pelo menos uma delas é zero, né? Ou então, x menos 2 é zero, ou x ao quadrado menos 4x menos 5 é zero. E agora a nossa vida ficou fácil, né? Porque é resolver uma equação do primeiro grau ou uma do segundo. X menos 2 igual a zero, então x é 2. Achamos uma resposta. Ou agora a outra, a formulazinha que a gente conhece, certo? Você calcula o delta aí, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, delta dá 16 mais 20, né? Delta é 36. Então, x é menos o valor de b, então menos menos 4 dá mais 4, mais ou menos a raiz de 36, que é o delta, né? Que é 6 no caso, sobre 2. 1 para a soma, então 4 mais 6, 10, por 2, 5. 1 para a diferença, 4 menos 6 é menos 2, por 2, menos 1. Poderia ter resolvido por soma e produto, né? Dois números cuja soma é 4 e o produto é menos 5, né? 5 menos 1, 4. 5 vezes menos 1, menos 5. Então, achamos as três raízes do nosso problema. Resolvemos uma equação do terceiro grau, mesmo sem conhecer fórmula para isso, certo? Então, as raízes são menos 1, 2 e 5, tá bom? Então, essa é uma das importâncias de se saber dividir polinômios, tá bom? Com isso, eu vou ficando... Opa, desculpa, eu fechei aqui, voltei. Com isso, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que, então, que vocês resolvam os exercícios, são poucos exercícios sobre divisões, e eu volto no próximo vídeo, para a gente finalizar essa semana ausente com vocês, para falar sobre Briot-Ruffini, outro tipo de divisão importante, falar sobre o teorema do fator e o teorema... Eu me esqueci o nome do autor, do outro, o teorema de D'Alembert, tá bom? Então, vocês podem ver mais curtinho do que a aula, mas é porque na aula normalmente tem alguma interrupção, alguma pergunta, né? E aí então fica um prazo bom para vocês poderem fazer, tá? Eu resolvi um pedacinho dos exercícios que eu deixei proposto para vocês e espero ter ajudado, tá bom? A gente se encontra em breve. Um obrigado e até a próxima, viu?